Irmãos amados, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto onde Moisés, o servo de Deus, está relembrando o povo, os israelitas, do tempo que eles viveram no deserto, pois o livro de Deuteronômio está contido os últimos discursos de Moisés. Moisés agora está junto com o povo, se aproximando da terra prometida. Aquilo que Deus tinha prometido está para se cumprir. Então Moisés está trazendo a memória do seu povo, do povo que Deus tirou do Egito, mostrando a eles que todo aquele tempo que eles viveram no deserto, foi Deus que os conduziu. E nesse texto nós percebemos que Deus não levou o povo para o deserto por levar, não foi por acaso, não foi por coincidência. Deus levara o seu povo a passar pelo deserto por propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus sempre tem um propósito para liberar e revelar o seu povo. Estamos em meio à pandemia, em meio a uma quarentena, e certamente você já ouviu alguém se expressar desta forma: a minha vida está tão difícil que parece que eu estou atravessando um deserto. Talvez você mesmo já usou essa expressão nos momentos mais difíceis da sua vida, onde os problemas são existenciais. Talvez você já expressou declarando, dizendo o seguinte: Senhor, por que eu estou atravessando este deserto? Ou seja, a palavra deserto, ela se tornou sinônimo de problemas, dificuldades, complicações, apertos, desesperos, sofrimentos. Quando falamos de deserto, falamos de momentos difíceis que estamos atravessando. Ora, de fato, o deserto, como uma região geográfica, é um lugar de dificuldades, é um lugar onde a vida humana e animal tem
muitas dificuldades para sobreviver lá. O deserto é um lugar de escassez. O deserto é um lugar árido. É um lugar onde tem pouca chuva, pouca umidade. O deserto, ele, no dia, a parte do dia, a temperatura é elevada, é muito quente. Mas no deserto à noite a temperatura cai drasticamente, é muito frio. O deserto de fato é um lugar que simboliza dificuldades, que simboliza lutas. E certamente eu estou pregando para pessoas agora que têm enfrentado muitos desertos na vida. Talvez você tenha dito que a sua vida está muito árida, ou está muito fria. Talvez você tenha dito, parece que eu vivo literalmente no deserto, eu não consigo ser fértil, eu não consigo produzir. Parece que eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de deserto você está vivendo? Talvez quando você me ouve fazer esta pergunta, no seu coração você tem uma outra pergunta a me fazer. Provavelmente a tua pergunta para mim seja esta: que tipo de deserto o pastor está falando? Existem mais de um tipo de deserto? E eu te respondo: sim. A Bíblia nos relata 2 tipos de deserto. A Bíblia nos mostra, nos menciona que o homem pode viver, pode atravessar 2 tipos de deserto em sua vida. O tema da mensagem esta noite, o tema é esse aqui: os 2 desertos da vida. Os 2 desertos da vida. Hoje você vai descobrir, primeiro, quais são os 2 desertos da vida. Segundo, você, após o conhecimento que você vai adquirir, você vai decidir em que deserto você prefere atravessar. Queridos irmãos, o texto que lemos em Deuteronômio capítulo 8 está nos mostrando claramente sobre o deserto que Deus fez com que o povo israelita passasse. Nós observamos nesse texto que foi Deus que conduziu o povo até o deserto. Nós observamos nesse texto que Deus conduziu o povo até o deserto com propósitos definidos. Ele disse que Ele conduziu o povo ao deserto para humilhá-los. Alguém fala: pastor, Deus está interessado em me humilhar? Sabe, quando a Bíblia diz que Deus, Ele levou o povo para humilhá-los no deserto, sabe o que quer dizer isso? Que Deus levou o povo hebreu para que eles reconhecessem o Senhor, para que eles voltassem ou vivessem dependentes do Senhor. Mas qual a diferença do deserto de Deus para o deserto do homem? Deixa eu te falar. Vamos começar pelo deserto do homem. O deserto do homem são os desertos que eu mesmo entro. São os desertos que eu mesmo procuro.
São os desertos que ninguém me força a entrar, eu decidi entrar. Os desertos do homem são os desertos que a sua escolha impensada, equivocada, precipitada fez. Os desertos do homem foram as escolhas insensatas e insanas que você fez em sua vida. Sabe, aquele problema que você está vivendo, e você muitas vezes se pergunta: Deus, por que eu estou vivendo isso? Muitas vezes existem problemas que só estamos vivendo porque nós procuramos, porque nós decidimos entrar. Estes são os desertos do homem. Muitas vezes nós nos envolvemos nos embaraços da vida. Preste atenção. Quantas pessoas, jovens, homens, mulheres, estão nos presídios, encarcerados, penitenciárias, cadeias. A pergunta é: por que eles estão nos desertos das cadeias, das prisões? Por quê? Porque um dia eles decidiram fazer parte disso. Quantas pessoas estão nos desertos das drogas? Porque entraram, decidiram viver o deserto das drogas por causa de um amigo, por causa da vaidade, por causa de uma mulher, por causa de um homem. Foram desertos que as próprias pessoas buscaram. Quantas pessoas estão nos desertos da prostituição? Decidiram vender o seu corpo por moedas, por cédulas, e muitas vezes não conseguem sair por si só. Existem muita gente sofrendo, irmãos, sofrendo, queridos, porque um dia decidiram entrar em alguns desertos da vida. Quer ver um deserto que nós entramos? E esse é um deserto que nos perturba, ou perturba a maioria de nós: o deserto das dívidas. A gente começa a colocar na mente: eu preciso ter um cartão, porque eu não preciso pedir ninguém, eu mesmo vou comprar, eu tenho meus cartões. E a gente esquece que tudo que a gente compra, compra. E cartão é igual pecado. Cartão é igual pecado. Eu uso, faço. E esquecemos que a fatura vai chegar. O pecado é assim. Eu peco. O diabo nos dá um cartão ilimitado para o pecado. E a gente acha que o diabo é bonzinho, ele nos deu um cartão para pecar. E você diz: ai, que legal as drogas, ai, que legal a prostituição, ai, que legal o roubo, ai, que legal a mentira, ai, que legal a idolatria. E você faz. E parece que o cartão do pecado nunca acaba, é infinito, é ilimitado. E de fato, enquanto você vive, este cartão vai te dando crédito para você gastar. Só que todos aqueles que usam cartões, uma hora a conta chega. Talvez você está sofrendo nesses desertos da vida. E hoje você percebeu que a maioria desses desertos que você está vivendo foi você que procurou, não foi Deus que te levou. E o deserto que o homem entra por conta própria, por livre e espontânea vontade, é um deserto sem propósito celestial. É um deserto que está definido no ego humano, que está definido na vaidade humana. A Bíblia nos fala,
e eu quero comentar, trazer à tua mente, ao seu coração, dois personagens bíblicos que entraram no deserto por conta própria. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que levou, não foi Deus que os conduziu. Eles entraram porque eles decidiram entrar, eles não consultaram a Deus. A Bíblia fala de pessoas que viveram desertos por livre e espontânea vontade. E os desertos que entramos por livre e espontânea vontade são desertos mortais, são desertos perigosos, são desertos nocivos, que destrói a gente, que prejudica a gente. Deixa eu te falar, você lembra de Agar? Agar foi uma serva de Abrão e Sara. Você conhece toda a história da promessa que Deus fez a Abrão. Só que Abrão foi precipitado, se deitou com sua escrava antes de Deus cumprir a promessa. E então a sua serva Agar engravidou de Abraão. E Agar já estava gestante de Ismael. Agar passou por uns problemas de relacionamento com sua patroa, com a sua senhora, Dona Sara. E quer perceber comigo o que Agar fez diante dos problemas que surgiram? Gênesis capítulo 16 vai relatar a atitude precipitada de Agar, que em meio a um conflito que teve, entrou no deserto sem o aval do Senhor. Gênesis capítulo 16, versículo 6 diz bem assim: respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Ou seja, Agar fugiu porque ela estava passando por um conflito de relacionamento. A sua patroa começou a maltratá-la. Isso é bom? Lógico que não. Mas o maior problema que nós temos é que em meio a um problema, em meio a uma dificuldade, em meio a um conflito, nós queremos decidir sem consultar a Deus. Muitos de nós sempre deduz que sair do lugar que me conflita sempre é melhor. Escute bem, nem sempre é assim. Mesmo que você esteja enfrentando problema em um lugar que você está vivendo, não saia por sair, peça direção a Deus. Ele vai te mostrar o tempo certo para todas as coisas. Versículo 7. Agar, impensadamente, diz a palavra do Senhor. O versículo 6, parte B, né? Então Sarai tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. Agar fugiu. Observa que ela foge. Para onde? Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. No deserto, no caminho de sul. E o anjo perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Agar foge dos conflitos. Agar foge das suas responsabilidades como serva. Sabe por quê? Tem muita gente assim. Sonha com um trabalho,
Eu queria tanto trabalhar em tal empresa, eu queria tanto trabalhar para mim mesmo. Quando a porta abre, quando Deus abre a porta, sabe o que acontece? Na primeira dificuldade fecha a porta. Na primeira dificuldade sai de qualquer jeito. Na primeira dificuldade começa a colocar o tempo todo, começa a dar o tempo todo atestados, desculpas. Sabe, eu não entendo pessoas assim. Pessoas que sonham, que oram e dizem: Deus, abre uma porta para mim, Deus faz algo novo na minha vida. E quando Deus abre a porta, quando Deus abre uma porta, na primeira dificuldade eles abandonam, eles vão embora e dizem: eu fui embora, eu saí por causa do fulano. Escute bem, o anjo foi atrás de Agar. Por que você foi embora? Por que você fugiu? E ela disse: eu fugi por causa da minha senhora. E o anjo de Deus disse, o porta-voz de Deus disse: volta agora e submeta-se à sua senhora. Ou seja, volta agora e seja humilde. Volta agora e haja da forma correta. Volte agora e acerta este relacionamento na sua vida. Você não pode fechar portas destruindo relacionamentos. Escute bem, todos nós temos o direito de entrar e sair. É o livre-arbítrio. Mas precisamos aprender que a porta que Deus abre, mesmo que eu queira sair, eu preciso sair no tempo que Ele permitir. Escute, queridos, para de fechar portas de forma tola, por qualquer motivo. Existem pessoas que os patrões não querem ver mais pintado de ouro. Existem pessoas que os patrões logo começam a falar: olha, não dá emprego a fulano. Por quê? Porque fulano ele é insensato, ele é estúpido, ele é egoísta, ele é desobediente, ele é insubmisso, ele é incoerente, ele não é humilde, ele é orgulhoso. E as portas se fecharam. Quer sair de uma porta que foi aberta? Saia da melhor forma. Escute bem, para sair de uma porta que foi aberta, não é necessário fechá-la de qualquer jeito. Quando as pessoas entraram nas igrejas dizendo: eu quero servir, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ajudar o pastor, eu quero ajudar a minha comunidade. E as pessoas, quando entram na igreja, é aquela alegria. Sabe, nós mesmos trabalhamos com café de integração, abraçamos, amamos, respeitamos. Sabe, compartilhamos o pão na mesma mesa, compartilhamos da palavra todos os cultos. Mas existem pessoas que não saem da mesma forma que entraram com respeito, com honra, mas saem com indiferença, com desonra. E nós precisamos aprender o que é honrar e o que é ajudar alguém. Escute bem, é diferente isso. Caridade é diferente de honra. Pastor, o que é caridade? Caridade você faz para quem precisa. Um mendigo precisa de uma comida, você serve como caridade. Caridade é dada na necessidade. E o que é honra? Honra você não dá a quem precisa. A Bíblia diz: honra você dá a quem merece. Você entende isso? Caridade você dá a quem precisa, comida a quem precisa, vestes a quem precisa, dinheiro a quem precisa. Mas honra você não dá a quem precisa. Honra é dada a quem merece. Dê honra a quem tem honra. Se um dia uma porta se abriu para você com honra, então saia com honra, saia com respeito. Agar fugiu da responsabilidade, fugiu do primeiro conflito, e o anjo disse: volta agora e submeta-se à sua senhora. Agar entrou no deserto sem a permissão de Deus. E quem entra no deserto sem a permissão de Deus, Deus diz: volta agora, sai desse deserto agora. Sai do deserto da desobediência, da rebeldia. Saia e se acerte primeiro. A segunda pessoa que eu quero comentar com você, que entrou no deserto por conta própria, você vai se assustar.
mas eu preciso falar porque está na Bíblia. E a Bíblia é tão magnífica, é tão inerrante, tão infalível e tão autêntica, que a Bíblia não esconde os erros dos grandes e só mostra as maravilhas e os acertos. A Bíblia dos homens grandes, ela mostra acertos e mostra erros. O segundo que fugiu, eu quero comentar que o segundo que fugiu para o deserto sem a direção de Deus foi um profeta do fogo e da chuva, chamado Elias. Elias tinha um poder maravilhoso que Deus concedeu. Elias orou para que não chovesse e não choveu 3 anos e meio. Elias orou para que o fogo do céu descesse e o fogo do céu desceu. Elias orou para que a chuva voltasse e a chuva voltou. Elias tinha uma autoridade que Deus confiara. Mas um dia uma bruxa chamada Jezabel ameaçou o profeta Elias dizendo: eu vou cortar a cabeça dele, eu vou decepar, ele vai perder a cabeça, porque ele me confrontou. Ele confrontou os profetas do Baal. E aquele mesmo Elias que orou e o fogo desceu, Elias que orou e a chuva cessou, Elias que orou e a chuva voltou, Elias que derrotou mais de 400 profetas pagãos, Elias entrou em desespero, em angústia, e fugiu da bruxa chamada Jezabel. Confira comigo em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3. O profeta, super usado por Deus, mega usado por Deus, mas diante do medo, fugiu para o deserto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 em diante diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Entrou aonde? No deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Escute, o profeta Elias, ele foge. Obrigado, Marcos, glória a Deus. Ele foge pelo medo da ameaça de uma mulher perturbada. E você pensa, como pode um profeta tão corajoso, um profeta tão valente, tão usado, fugir por causa de uma ameaça de uma mulher, de uma bruxa? Como pode? Sabe o que aprendo com isso? Que até os grandes homens de Deus também sentem medo. Eu não estou pregando aqui para super-homem e nem para Mulher Maravilha. Eu estou pregando aqui para homens de carne e osso como eu, homens e mulheres que choram, que sentem dor, que passam por conflitos, medo, angústia. Escute, irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Tem um momento que o medo tenta invadir nosso coração. E quando nós deixamos o medo invadir nosso coração, nós perdemos o ânimo de lutar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo menciona, ele diz que nós não recebemos um espírito de medo e covardia, mas recebemos um espírito de coragem. Observa que a Bíblia diz que o medo não é simplesmente um sentimento. O medo é um espírito que invade nossa alma.
E a Bíblia diz: não temas. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto, eu te sustento. Elias correu para o deserto. E sabe o profeta Elias? O corajoso profeta agora está no deserto. Diz a Bíblia que a primeira coisa que ele faz é abandonar o seu servo. Querido, confira, preste atenção nisso. O homem de Deus abandonou a sua ovelha por causa do medo e foi para o deserto. E no meio do deserto ele senta e Elias faz uma oração. Aquele que um dia orou para que a chuva não caísse, aquele que um dia orou para que a chuva voltasse, aquele que um dia orou para que o fogo descesse, aquele que um dia entrou na casa de uma viúva e a prosperidade veio, aquele que foi alimentado por corvo. O mesmo Elias agora está no deserto. E olha a oração que ele faz: Senhor, eu já tive bastante. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Talvez eu pregue para alguém que está cansado de sofrer e está pedindo a morte todos os dias. Talvez eu pregue para alguém que no ápice do desespero disse: eu quero morrer. Queridos irmãos, quantas pessoas um dia serviram ao Senhor, quantas pessoas que você conhece, que um dia pregavam, cantavam, dançavam, hoje estão nos bares, embriagados, estão nas bocas de fumo, nas cracolândias. Sabe por quê? Porque um dia deixaram o medo dominar suas vidas e correram para um deserto por conta própria. E hoje o diabo os envergonha. Mas a Bíblia diz que no meio do deserto do profeta Elias, foi ele que quis entrar, foi ele que procurou. Mas o Deus que amava ontem, ama hoje e sempre amará. Esse mesmo Deus que abençoava o profeta Elias quando ele pregava, quando ele profetizava, quando ele declarava palavras poderosas, esse mesmo Deus não abandonou o profeta no deserto. O mesmo Deus que foi atrás de Sara no deserto é o mesmo Deus que também foi atrás de Elias no deserto. E sabe o que Deus disse a Elias? Eu disse: Elias, levanta daí. Diz a Bíblia que o anjo de Deus deu pão e água a Elias no deserto. Aleluia, presta atenção, olha que coisa linda. Você que está no deserto da vida, que você entrou por conta própria, e você fala assim: esse deserto está muito difícil em minha vida, mas de vez em quando fica bom. Não se contente com ele. Muitas vezes você está num deserto desgraçado, terrível. Você quer sair sempre, mas quando o negócio parece melhorar, você: não, vou ficar aqui nesse deserto. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao deserto, Deus tem misericórdia de você, e por compaixão Ele te serve. Ele te serve. Mas quando Deus te serve no deserto, Deus não está dizendo, confirmando, batendo martelo: fica aí porque aí é sua casa, fica aí porque aí é seu habitat. Não! Deus muitas vezes te traz refrigério no deserto para que você se levante novamente, para que você se levante novamente, para que você se levante novamente. Escute, deserto não é habitat para crente. Deserto não é casa para crente. Deserto é passagem. Deserto é um tempo. Deserto é um momento. Levante tuas mãos, você que pode. Para aqueles que estão vivendo desertos que mesmo entraram, para você e para mim.
Tantos desertos na vida que enfrentamos porque nós, por equívoco, precipitação entramos, insanidade mental entramos. Mas para você, como Elias, como Agar, que um dia entrar no deserto, mesmo por conta própria, Deus está nos dizendo essa noite: levante, 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 levante e volte para sua casa. Levante e volte para casa. Levante e volte para o lugar que eu te chamei. Levante e volte para o abrigo que eu tenho para você. Levante e volte a viver a promessa que eu fiz para você. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. O deserto do homem é o deserto que quer nos tragar. O deserto do homem, ele pode nos destruir. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 5? Que Deus desagradou de muitos no deserto, por isso eles caíram lá, morreram lá. Deserto que o homem se envolve por conta própria pode matá-lo. Mas eu quero te falar sobre o segundo deserto da vida. Se o deserto do homem é aquele que ele entra por conta própria, é aquele que ele entra por livre e espontânea vontade, o deserto de Deus não é o homem que pede para entrar, não é o homem que impõe para entrar. O deserto de Deus é o deserto que Ele nos leva, é o deserto que Ele nos conduz, é o deserto que Ele nos guia. Este é o deserto de Deus. Você lembra do texto que lemos no começo, o texto-chave? Deuteronômio 8 diz que Deus levou o povo para o deserto. Para quê? Para que Deus humilhasse-os lá, para que eles aprendessem que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus levou o povo no deserto e deixou que eles passassem fome, alguém diz: então Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus que pune, Deus é um Deus maldoso e perverso. Não. Quando a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo tivesse fome no deserto, o que Deus queria ensinar com isso? Deus queria que o povo tivesse fome no deserto, para que o povo percebesse que no deserto o povo não teria como prover o pão por si próprio. No deserto é o lugar que nós aprendemos a depender de Deus. Deus estava dizendo para o povo: olha, lá no Egito, vocês dependiam de Faraó. Faraó era o soberano, era o supremo. Faraó era dominador sobre vocês. Quando vocês tinham fome, vocês pediam Faraó. Quando vocês sentiam sede, vocês pediam Faraó. No deserto, que é o mundo, nós dependemos do mundo, nós trabalhamos para o mundo. Então Deus leva o povo para o deserto, um lugar onde o homem tem que perceber, o lugar que o homem passa a perceber. Quando o povo sentia fome no deserto, eles não tinham mais Faraó para pedir, eles só tinham um para pedir: Deus. Deus. Os desertos que Deus nos leva, Ele nos leva para aprender a ser filhos total dependente dEle. No deserto não tinha água. Quem provia água? Deus. No deserto não tinha carne. Quem provia as codornizes? Deus. No deserto não tinha padaria. Quem provia o maná, o pão do céu? Deus. No deserto de dia só tinha sol. Quem provia a nuvem para refrigério? Deus. No deserto à noite era muito frio. Quem provia a coluna de fogo para aquecê-los? Deus. Você já observou que em muitos desertos da vida você não tem condição para comprar uma agulha, mas sempre surge provisão?
quando Deus te permite entrar no deserto. Já observou? Já contemplou? Às vezes estamos num deserto que não temos dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar o aluguel que vai vencer, mas sempre chega a provisão. Estou pregando para pessoas que querem viver a total dependência de Deus. E para viver na dependência de Deus, você precisa quebrar o seu orgulho. Mas sabe em que lugar o orgulho é quebrado de verdade? Quando passamos pelos desertos. Nós nos sentimos impotentes, e de fato somos impotentes. Quantas pessoas que maldizem a Deus, quantas pessoas que criticam a igreja, mas quando chega o momento de doenças, enfermidades terríveis, aí a família fala bem assim: ô fulano, você aceita que um pastor venha orar? Você aceita que um crente venha orar? No caos da enfermidade, com orgulho quebrado, os médicos já disseram: olha, não tem jeito. Então a pessoa no deserto de uma doença diz: sim, pode vir, pode vir. Deixa o pastor vir, deixa o irmão vir, deixa o crente vir. Porque nos desertos nós aprendemos que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Os momentos mais difíceis da vida, os momentos mais cruéis que enfrentei, foram os principais momentos que eu vi a mão de Deus em minha vida. Um dia alguém perguntou: pastor, por que nós, quando entramos na igreja para caminhar, passamos tanto deserto? Sabe o que eu aprendi? E hoje eu tenho resposta. Porque quando nós viemos do mundo, do Egito, como o povo de Israel passou, se Deus não nos quebrar antes de entrar nas promessas, nós continuaremos pensando que tudo acontece pelo nosso próprio esforço. Por isso Jesus disse: se alguém quiser me seguir, se alguém, não é uma imposição, não é uma obrigação. Se alguém quiser, primeiro, nega-se a si mesmo. Diga: eu não sou nada, não tenho nada, eu quero começar de novo. Segundo, toma a sua cruz. Entenda que na caminhada passaremos por dificuldades, cruz, e depois me siga. Muitas vezes, para servir o Senhor, perderemos tudo aquilo que confiávamos. Não quer dizer que isso é, via de regra para todos, mas dependendo da intensidade da sua confiança nas coisas que você tem, muitas vezes você vai ter que perder para que você possa receber tudo de novo. Você lembra do jovem rico? Ele disse: eu quero ser salvo, Jesus, eu quero vida eterna, Jesus. Mas quando Jesus disse: olha, você guarda os mandamentos? Eu guardo. Ou seja, ele disse assim: eu conheço a palavra, eu vivo da palavra. Jesus disse: então agora vive da prática, venda tudo que você tem e me siga. Ou seja, quer me servir? Quer ter tudo comigo? Perde tudo que você tem, que o seu ego conquistou. Os desertos de Deus são os desertos que Ele nos leva. Para quê, pastor? Para nos matar? Não. Para nos destruir? Não. Os desertos de Deus
Ele nos leva no intuito de nos treinar, nos equipar, nos capacitar para viver suas grandes promessas para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero concluir. Assim como citei dois personagens que entraram no deserto por entrar, deserto do mundo, deserto do homem, eu quero concluir citando dois que entraram no deserto porque Deus levou. É o deserto de Deus, é o deserto das provisões, é o deserto dos propósitos celestiais. O primeiro, vamos falar de um homem chamado João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, versículo 80. João Batista é exemplo do homem de Deus que entrou, que viveu no deserto por um propósito de Deus. João Batista, ele foi honrado por Jesus. Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João Batista foi considerado o maior profeta que o mundo já viu. João Batista não teve vaidade. João Batista não experimentou de riquezas. João Batista nem sequer conheceu aquilo que nós temos, o básico, uma roupa normal. João Batista vestia roupa de pelos, de camelo. João nunca tinha comido um hambúrguer. João nunca tinha ido no shopping. João nunca tinha usufruído daquilo que nós normalmente usufruímos. Mas João nunca desistiu de Deus. João nunca disse: eu não tenho nada porque Deus está me punindo. Para João nunca foi peso a renúncia, sempre foi honra. Sabe onde João Batista foi treinado? Versículo 80 diz, Lucas 1: e o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto. Mas antes, o menino crescia e se fortalecia no espírito. E porque ele vivia no espírito, ele aprendeu a viver no deserto, até aparecer publicamente a Israel. João Batista só apareceu publicamente. João Batista só presenciou, só usufruiu do altar público depois que ele viveu o altar secreto. Tem muita gente que quer ser famoso, que quer ser reconhecido, que quer ter um nome respeitado, mas não querem experimentar os tempos dos desertos da vida. Não querem ser treinados, não querem ser moldados, não querem ser aperfeiçoados por Deus. Precisamos entender que quando nós percebemos um homem honrado, um homem respeitado, de fato, você pode ter certeza, esse homem não chegou por chegar, esse homem não chegou de paraquedas, esse homem passou um tempo no deserto, esse homem conheceu o que foi o altar secreto, esse homem sabe o que é passar dificuldades, esse homem foi treinado por Deus, foi capacitado por Deus, ele foi assistido na escola do deserto de Deus. As pessoas nos conhecem pelo momento. Sabe agora? A roupa que você veste, o calçado que você tem. Quando alguém olha para você, o carro que você tem, a bicicleta que você tem, a moto que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem hoje, as pessoas te olham por hoje. Se você tem muito hoje, eles olham o seu momento e falam bem assim: deve que foi muito fácil para fulano conquistar, é muito fácil para você falar isso. Você tem. Porque as pessoas não conhecem nossa história, as pessoas conhecem o nosso momento. Agora, quando Deus te vê,
Deus não vê o momento que você vive. Agar estava vivendo um momento ruim, foi para o deserto. Deus foi e disse: volta agora, quero cuidar de você. Elias estava vivendo um momento ruim, foi para o deserto. Deus disse: volta agora, quero cuidar de você. Pedro negou Jesus 3 vezes, estava deprimido. Jesus disse: eu quero falar com Pedro tete a tete, eu quero restaurar ele. Porque Pedro não se resume na forma como alguém que tivesse me negado. Pedro é alguém especial para mim. Os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, eles são treinados no deserto da vida. Lembra de Davi? Davi foi o rei mais amado de Israel, o poeta, o profeta, um músico, um homem tremendamente respeitado. E lembra qual foi o desafio público de Davi? O primeiro foi matar Golias. Quando Davi chegou lá naquela guerra, disseram: não vai não, você vai morrer, você é franzino, você é raquítico, volta para casa, os irmãos diziam. E Saul dizia assim: não menino, você vai morrer, o gigante é mais forte. Lembra? Os homens que têm altar secreto um dia brilharão nos altares públicos. Davi disse assim: escute, meu rei, parafraseando, eu tenho um altar secreto. Eu vou lutar com esse gigante hoje, vocês vão ver. Mas teve lutas em minha vida que vocês nunca viram. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, os ursos vinham e eu matava os ursos. Quando ninguém via, os leões vinham tentar matar as ovelhas do meu pai, mas eu defendia e lutava contra os leões. Saiba, meu rei, que o mesmo Deus que me deu vitória contra os leões e contra os ossos vai me dar vitória contra esse Golias hoje. E hoje é o altar público da minha vida. Não fuja dos desertos de Deus. Aprenda a viver os desertos que Deus te leva. Aprenda a discernir, a diferir o que é o deserto dos homens, é do mundo, e o que é o deserto de Deus, os propósitos eternos. Lembra o que eu falei no começo? Para você ser, não precisa ter, precisa crer. O segundo que viveu um deserto que Deus propiciou, o maior dos maiores, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, o Deus dos deuses, Jesus Cristo. Em Mateus 4, versículo 1, diz assim: e após o batismo, vai dizer, e Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Observa que antes de falar que João Batista vivera no deserto, diz a Bíblia que ele se fortalecia em espírito. Ou seja, só viveremos um deserto de Deus com vida, com obediência, com submissão, se estivermos cheios do Espírito dele. Quem não tem o Espírito de Deus vai reclamar, vai murmurar no deserto. Por isso parte do povo murmurou no deserto. E Deus disse: olha, dessa cambada aí que murmurou, só 2 têm o meu Espírito, Josué e Caleb. Quem recebe o Espírito de Deus é conduzido por Deus nos desertos que Deus propicia. Você tem coragem de falar isso? Deus, se o deserto é teu, me leva. É isso. Deus, se o deserto que eu estou passando foi permissão sua, eu quero ser treinado. Eu não quero sair no tempo precipitado. Mas Deus, se o deserto que eu estou vivendo foi desobediência minha, me arranca agora, me tira agora, em nome de Jesus. Antes de Jesus começar a pregar, antes de Jesus começar a curar, diz a Bíblia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto.
Observa que antes do altar público, sempre temos que passar pelo altar secreto. Os desertos da vida fazem parte das promessas, da promoção que Deus tem para você logo ali na frente. Aleluia. Aleluia. Um dia alguém disse assim: pastor, mas os que têm promessas também morrem doente, morrem de enfermidade. Eu falei: morrem, só que tem um detalhe: os que não têm decisões com Deus, quando chega na enfermidade, morrem simplesmente por causa da doença, e morrem chorando por causa da doença, e morrem pela doença. Mas os que têm promessas, todos têm promessas, os que receberam a promessa, os que receberam viver para Jesus Cristo, eles estão lá doentes, morrendo, mas o coração está cheio de esperança. Algum tempo atrás, eu estive no hospital visitando uma senhora, uma cristã fervorosa, com câncer terminal. Ela estava morrendo pouco a pouco. Os cabelos já tinham caído, estava muito inchada por tanta medicação. E ela gritava às noites, o dia. Um dia um amigo meu, um irmão em Cristo, ele me levou para visitar a sua irmã. E esse amigo meu dizia bem assim: pastor, eu não sei porque Deus deixa minha irmã sofrer. Se minha irmã, pastor, eu sempre vi minha irmã como uma santa mulher de Deus. Minha irmã é uma serva de Deus, dedicada a Deus. E ele dormia com a irmã no hospital e ele falava que não aguentava os gritos de dores da irmã. E ele dizia: pastor, às vezes minha irmã, de tanta dor, ela perde lembranças e não reconhece as pessoas. Vem uma amnésia assim e ela não reconhece ninguém. E eu falei: meu irmão, Deus está no controle. E eu falei: mas alguém tem pregado para ela? E ele disse assim: pastor, é interessante o senhor dizer isso, porque às vezes minha irmã não lembra mais de ninguém. Minha irmã grita de dor, mas só tem uma coisa que minha irmã não deixa de falar naquele hospital. Em meia dor ela está dizendo: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. O único nome que aquela serva não esquecia era o de Jesus. Os desertos dos servos de Deus, Aldeci, são desertos que Deus nunca o abandonará. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus passou no deserto 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O diabo tentou, disse: olha, transforma a pedra em pão, se joga daí, se mata, me adora. E disse que Jesus sempre refutava, Jesus sempre defendia com as escrituras, dizendo: está escrito. E sabe o que Jesus disse para o diabo? Aquilo que o povo de Israel deveria dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o mesmo erro que reprovou o povo de Israel no deserto, eles sentiram fome, queixaram, criticaram a Deus. Mas Jesus é o novo Israel de Deus. Jesus é a nova aliança, e Ele passa no deserto. E quando ele sente fome, ele não critica a Deus, ele não se queixa de Deus. O diabo vem e diz: transforme essa pedra em pão. Jesus disse: não, porque os meus irmãos erraram lá atrás, e eu não vou errar aqui, porque eu sou filho legítimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus ele diz não à tentação do diabo, sabe o que acontece?
Quando Jesus está saindo do deserto, diz a Bíblia bem assim: então os anjos do Senhor serviram a Jesus. Observa que Deus sempre estava no deserto com Jesus. Ele não precisou ser reprovado no deserto para comer. Ele esperou. E quando ele saiu do deserto, diz a Bíblia que os anjos vieram e serviram a Jesus. Escute, no fim do seu deserto existe um banquete preparado para você. Que tipo de deserto você está vivendo? O deserto de Deus ou o deserto do mundo? O deserto dos homens? Se você está vivendo um deserto que você mesmo buscou, que você mesmo decidiu viver, decidiu entrar, então é tempo de sair desse deserto. Agora, se você está vivendo o deserto de Deus, o deserto das intenções celestiais, fica firme, porque o deserto de Deus é o lugar onde os sinais serão revelados a você. A provisão de Deus sempre está liberada para você nos desertos que Ele te leva, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.